Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lucivânia e hoje trago para vocês esse tapete que dei o nome de tapete primavera. Ele ficou medindo 80 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura. A lista de materiais eu deixei descrito logo aqui abaixo do vídeo, assim também como minhas redes sociais. Vou mostrar mais de perto os detalhes dessa peça maravilhosa. Não é uma peça difícil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades que eu vou postando por aqui. Muito obrigado por estar aqui. Assista esse vídeo até o final. Se gostou, deixe seu joinha, tá ok? Que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos lá para a videoaula de hoje. Então vamos iniciar aqui o nosso tapete. Eu vou usar essa cor aqui de fio. Eu vou usar aqui o Barroco Maxi Color. A cor é 2930, é o Netuno. Você usa aí o fio da marca da sua preferência. Eu vou trabalhar esse tapete com a agulha 3,5. Só que essas correntes inicial eu prefiro fazer com a agulha 4. Se você quiser fazer com a agulha 3,5, faça, só que deixe bem mais folgadinho, né? Não aperte para o meio do tapete não ficar repuxado. Então, aqui eu vou fazer um total, eu vou fazer aqui a laçada inicial e vou fazer um total de 50 correntes. Fiz aqui as 50 correntes. Agora eu vou pegar minha agulha 3,5 e agora vamos laçar o fio e vamos contar 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta corrente vamos fazer um ponto alto. Vamos seguir fazendo ponto alto para cada corrente até o final do cordão. Cheguei aqui no final das correntes, contando aqui com essas correntes que a gente usou para virar, ficamos aqui com um total de 47 pontos altos, tá? Na verdade, são 46 pontos altos e mais as 3 correntinhas que a gente usou para virar, que dá a altura de um ponto alto, ficamos com 47. Lace o fio. Aqui, aonde a gente fez esse último ponto, a gente vai fazer aqui no mesmo lugar, vamos fazer mais 5 pontos altos. Então, temos esse e mais 5. Assim. Então, aqui a gente totalizou, ó.
Primeiro que a gente tinha feito, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 6 pontos na mesma corrente. Agora, vamos voltar aqui fazendo ponto para cada corrente, tá? Então, aqui no primeiro, não podemos pular ele, ó, ele fica aqui bem encostadinho. E aqui vamos voltar fazendo um ponto alto para cada corrente. A mesma coisa que a gente fez aqui desse lado, a gente vai repetir desse outro, até o final. Cheguei aqui no final do cordão de correntes, vim fazendo pontos altos, cheguei aqui no último ponto alto. Me sobrou aqui as 3 correntinhas que eu usei para virar. Então, aqui, bem no pezinho, aqui, ó, bem no pezinho aqui das 3 correntes, eu vou fazer 5 pontos altos. Contando com as correntes, vai totalizar 6 pontos altos. Cinco, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E as correntinhas, 6. Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. E assim eu encerro a primeira volta do nosso trabalho. Então, aqui no comprimento, tirando aqui os 6 dessa curva e os 6 dessa curva, a gente ficou aqui no meio com um total de 45 pontos altos. E em cada curva, 6 pontos altos. Vou puxar aqui meu fio para trás, aqui essa alça. No próximo ponto alto, ficando assim. Vou trabalhar a próxima carreira fazendo pontos altos, pegando na alcinha de trás do ponto. Puxei aqui uma laçada, tiro e faço uma corrente. Aqui, fiz o meu primeiro ponto alto dessa próxima volta. Vou laçar o fio, vou fazer ponto sobre ponto, pegando na alcinha de trás. Vamos seguir fazendo assim até chegar no final da lateral, lá no início da curva, eu volto para fazermos os aumentos. Então, vai ficando assim. Fiz aqui os 45 pontos altos. Cheguei aqui no primeiro dos 6 da curva. Então, desses 6, a gente vai dobrar a pontuação. A gente vai ficar com 12. Vamos fazer 2 pontos em cima de cada ponto aqui da curva. Sempre pegando na alcinha de trás.
2 pontos altos em cima de cada ponto alto dos 6 da curva. Então, ficamos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui a gente segue fazendo ponto alto para cada ponto de base e na próxima curva vamos fazer os 6 aumentos, ficando com um total de 12 pontos altos. Repetir o que a gente fez aqui desse lado. Cheguei aqui no final. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui na correntinha que eu fiz do primeiro ponto. Vou alongar, puxar essa alça aqui para trás no próximo ponto. Ajustar. No mesmo ponto, passar a agulha só na alcinha de trás, puxar a laçada, tirar as duas juntas e mais uma corrente. Assim fica o primeiro ponto alto da carreira. Aqui na lateral será ponto sobre ponto, sempre pegando na alcinha de trás. Os inícios e os finais de carreira vai ser sempre dessa forma. Assim, não deixa tão marcado aqui onde a gente finaliza e onde a gente inicia a nossa carreira. Fiz aqui a lateral, cheguei aqui no meu primeiro aumento. No primeiro ponto alto do aumento, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu vou fazer o aumento. Por toda essas voltas em pontos altos, os nossos aumentos vai ser sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira de base. Aqui é o próximo aumento, então, no primeiro, um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos, que é o aumento. Então, essa carreira aqui, a gente vai ficar com um aumento separado por um ponto alto. Aqui tá o aumento, um ponto alto. O aumento, agora um ponto alto. Aqui no segundo, o aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, o aumento. Que é 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Assim, vamos totalizar 6 aumentos. Então, aqui, o meu primeiro aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Cheguei aqui agora na lateral. A lateral será sempre ponto alto sobre ponto alto, pegando na alça de trás. Na outra curva, vamos repetir o que a gente fez nessa aqui.
Então, eu vou terminar aqui a minha volta de número 3. Chegando aqui no final da volta de número 3. Aqui eu vou fazer o meu último aumento. Fiquei com 6 aumentos também aqui. Vou fazer aqui o primeiro ponto alto aqui da lateral. Cheguei aqui onde a gente iniciou a carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na corrente. Alongo essa alça, coloco a minha agulha no próximo ponto, pegando aqui as duas alcinhas de trás para frente. Vou puxar essa alça para trás, ajusta. Ela fica assim. Vou colocar a agulha aqui, ó, pegando só essa alcinha de trás, no mesmo ponto. Tiro as duas e uma corrente. Então, acho que assim não fica dúvida, né? Da forma que eu inicio aqui as minhas voltas, tá? Então, será sempre dessa forma. Então, perceba que a gente sempre vai indo um ponto para cá, porque a gente vai fechar aqui e vamos sempre iniciar no próximo ponto, né? Então, não fica tão marcado aqui. Então, assim a gente dá início à carreira de número 4. Na lateral, ponto sobre ponto. E nas curvas, a gente vai respeitar os aumentos, fazendo 6 aumentos em cada curva. E o aumento é sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Cheguei aqui no final da lateral da volta de número 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou iniciar os aumentos aqui da curva. Então, como eu tinha falado antes, aqui cheguei no meu primeiro aumento. No primeiro ponto alto do aumento, eu faço um ponto alto. E no segundo, o aumento. Aqui nesse próximo ponto, um ponto alto. Nesse próximo ponto, um ponto alto. E agora, nesse próximo, que é o segundo aqui do aumento, o aumento. Então, essa carreira a gente vai ficar com um aumento separado por 2 pontos altos. Aí, os aumentos sempre caem em cima do segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. E sempre vamos ter 6 aumentos em cada carreira. 6 em cada curva, na verdade. No total, a volta inteira, a gente tem 12 aumentos. 6 de um lado e 6 do outro. Então, aqui eu cheguei no final da curva. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos separado por 2 pontos altos sozinhos. Pessoal, nessa cor a gente vai ter um total de 6 carreiras. Aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, vamos fazer mais 2. Da mesma forma, em pontos altos, respeitando os aumentos sempre vai cair em cima do segundo ponto alto da carreira de base, tá? Então, a gente vai ter um total de 6 carreiras. Vamos terminar essa e fazer mais 2. Na lateral, é sempre ponto alto sobre ponto alto. E todas as carreiras a gente vai fazer pegando nessa alcinha de trás. Aqui, na primeira
a gente teve os 6 pontos altos na curva. Na segunda, a gente dobrou, né? A gente ficou 12 pontos altos, 6 aumentos. Aqui na terceira, a gente ficou com um aumento separado por um ponto alto. Na quarta, por 2 pontos altos. Na quinta, vai ter um aumento separado por 3 pontos altos. E na sexta, vai ser um aumento separado por 4 pontos altos. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa carreira. Pessoal, eu dei uma adiantada aqui na minha peça. Como eu falei, a gente ia ter um total de 6 carreiras. Então, a gente estava fazendo juntas a quarta, eu fiz a quinta e a sexta, ok? Então, em todas elas, em cada curva, a gente tem 6 aumentos. Nessa última carreira, o meu aumento ficou separado por 4 pontos altos sozinhos. Um aumento, 4 pontos altos e o próximo aumento, tá? Então, agora vamos iniciar a próxima carreira. Lembrando que a gente só vai fazendo aumento sobre aumento em todas as carreiras. Então, vamos lá. Vamos agora fazer uma volta em pontos baixos, pegando as 2 alças do ponto. Nessa carreira, a gente vai ter também os aumentos. Aqui eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, puxar essa alça para trás, ajustar. Agora, eu vou trabalhar pegando as 2 alças do ponto. Vou puxar aqui a minha alça e tirar as 2 juntas. Aqui fica sendo o meu primeiro ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base. Chegando nos aumentos, vamos fazer aumento em cima de aumento. Essa aqui na nossa base, essa é a última carreira nessa cor. A próxima volta a gente vai fazer com o fio branco. Então, vamos seguir essa carreira assim. Eu volto no final para a gente finalizar juntas. Chegando aqui, na lateral não tem aumento, mas chegando aqui no primeiro aumento, a gente faz no primeiro ponto alto, um ponto baixo. No segundo ponto alto do aumento, um aumento. 2 pontos baixos juntos. Então, vamos lá. Isso aqui é só repetição, a única coisa que vai mudar é que as outras carreiras foram em pontos altos e essa é em ponto baixo. Mas os aumentos é da mesma forma. Vamos ficar com 6 aumentos em cada curva, um total de 12 aumentos na volta inteira. E o restante é ponto baixo em cima de ponto alto. Ó, vai ficando assim. Nessa volta, eu estou pegando as 2 alças do ponto para firmar a nossa base. Assim, a base fica mais firme. Ó, eu tô me aproximando aqui já do meu primeiro aumento. Ó, cheguei aqui no meu primeiro aumento. No primeiro, eu vou fazer um ponto baixo e no segundo, 2 pontos baixos juntos, que aqui é o aumento. Então, não tem segredo, pessoal. Eu vou terminar aqui e já volto pra gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima. Ó, cheguei aqui no meu próximo aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Cheguei aqui no final da carreira. Fiz aqui o meu último ponto baixo. Lembrando que nessa volta ficamos com um aumento separado por 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Entre um aumento e outro, ficamos com 5 pontos baixos sozinho. Então, aqui
eu vou alongar, vou cortar esse fio, vou fazer aqui o arremate. Vou aqui no próximo, pulo o primeiro, vou no segundo ponto baixo, coloco a agulha de trás para frente, puxo essa alça para trás, volto aqui nesse ponto, nesse último ponto que eu fiz aqui, pego essas duas alcinhas do ponto, essa primeira alça e essa segunda, aqui, puxo essa alça ou esse fio para trás e ajusto aqui a alça. Então, assim, a gente fica com o fechamento perfeito. Aqui, eu passo aqui atrás, nesse fio, puxo esse fio aqui. Passo a agulha por trás de um ponto. Separo esse fio em duas partes. Puxo para esse lado, assim ele fica dividido, três fios para cada lado. E aqui eu dou 3 nozinhos, assim fica feito o meu arremate. Essa é a forma que eu faço. Ok? Você pode fazer o seu arremate da forma que você acha melhor. Ok? Então, o fechamento fica assim. Então, agora vamos iniciar a próxima volta com o fio branco. Eu vou trabalhar aqui com o fio maxi colo branco e você trabalha com o fio da sua preferência. Eu procuro iniciar e terminar as minhas voltas, sempre dar início no mesmo lugar aonde eu terminei, eu inicio a próxima. Assim, fica mais fácil eu fazer os arremates, eles ficam todos na mesma direção. Mas você pode iniciar em qualquer parte da sua peça. Aqui eu vou dar aqui a minha laçada inicial, vou fazer aqui um ponto baixo. Assim. Eu vou subir 3 correntes. Laçar o fio, vou colocar a agulha aqui, ó, dentro do ponto baixo e vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando assim. Vou pular 2 pontos de base, no terceiro fazer um ponto baixo. Subir 3 correntes, laçar o fio, colocar a agulha aqui atrás desse ponto baixo, nesse espaço aqui, e fazer 3 pontos altos. Ficando assim. Pula 2 pontos de base, no terceiro um ponto baixo. Sobe 3 correntes. Laça o fio, aqui atrás desse ponto baixo, faça 3 pontos altos. Pula 2 de base, no terceiro um ponto baixo. 3 correntes, coloca a agulha aqui atrás do ponto baixo, faça um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Pula 2 de base, 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Dessa forma, a gente vai fazer toda a nossa volta, sempre pulando 2 de base em toda a volta. Cheguei aqui no final da minha carreira.
eu fiquei com um total de 58 biquinhos desse aqui. Aqui eu fiz uma marcação, aqui e aqui. Eu marquei, eu medi assim, ó, eu vou marcar aqui esse outro lado, né, com vocês. Aqui é o meu último ponto da lateral, aqui, antes de iniciar os 6 pontos altos da curva, aqui nessa primeira carreira. Então, nesse primeiro ponto alto, eu vou seguir e vou colocar um marcador. Então, aqui é o meu último ponto da lateral, antes do meu primeiro aumento. Da mesma forma, eu vou fazer aqui do outro lado. Ó, aqui é o meu primeiro ponto da lateral, depois da curva, aqui é o primeiro. Então, eu vou subir, fazer uma linha reta aqui, ó. Então, aqui é o meu primeiro ponto da lateral. Aqui eu vou colocar o marcador, porque assim, com essas marcações, a gente sabe nas próximas carreiras onde começa a curva, aonde a gente começa a fazer os aumentos. Beleza? Então, marque aí na de vocês, dos dois lados, né? Ó, aqui e aqui, aqui e aqui. Então, aqui eu sei que aqui é a curva. Então, vamos lá. Terminando aqui a minha carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, nesse primeiro ponto baixo onde eu iniciei. Né? Vou aqui pular os dois, que sobraram dois. Deu bem certinho a contagem de ponto. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim. Se você quiser cortar o teu fio para começar, a gente vai fazer uma carreira, a próxima carreira com as alcinhas, pegando aqui, ó, bem na pontinha de cada bico desse aqui. Se você quiser cortar e começar aqui, pode cortar. Eu vou preferir subir com pontos baixíssimos aqui nessas correntes que a gente fez para subir. Eu subo aqui com pontos baixíssimos até chegar ali no topo. Ó, põe a agulha aqui bem no meio, faça ponto baixíssimo. Aqui eu cheguei no topo. Aqui eu vou alongar um pouquinho assim e fazer aqui um ponto baixo. Então, eu fico assim. Aqui eu vou fazer duas correntes e um ponto baixo aqui, ó, bem na terceira corrente de cada bico. Duas correntes e aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Então, vamos seguir assim até chegar aqui na primeira marcação ali. Uma, duas correntes e um ponto baixo. Uma, duas correntes e um ponto baixo. Vai ficando assim. Então, na nossa lateral, a gente vai fazer sempre assim. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Aqui eu cheguei na marcação. Aqui indica que começa a curva. Então, aqui a gente vai fazer desse marcador toda a curva até chegar aqui no outro marcador, que indica que inicia a lateral. Aqui, até aqui, a gente vai fazer com 3 correntes de separação ao invés de 2. Até aqui a gente fez com 2, daqui em diante a gente faz com 3. 1, 2, 3 e um ponto baixo. 1, 2, 3 e um ponto baixo. 1, 2, 3 e um ponto baixo. Assim a gente vai seguir
por toda a curva, até chegar no próximo marcador, que indica que é final da curva e início da lateral. De preferência, procure não apertar muito a tensão do teu ponto aqui nas correntes, para que não fique repuxando o teu trabalho. Então, cheguei aqui no próximo aumento. Então, a minha curva ficou assim, ó, veja que ela não repuxou, e a lateral também não. Então, daqui em diante, daqui começa a lateral, eu vou fazer com 2 correntes de separação até chegar aqui nesse marcador. Daqui em diante, eu começo a fazer com 3 novamente até chegar aqui nesse marcador. Então, nas curvas vão ser 3 correntes de separação e na lateral 2 correntes de separação. Cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui as 2 correntes e vou prender aqui no primeiro ponto baixo, vou prender com um ponto baixíssimo, vou alongar o fio, cortar, e agora a gente vai trocar de fio. Então, aqui na minha divisão aqui, eu fiquei nas curvas. Deu um total de 14 espaços com 3 correntes e na lateral 15 espaços com 2 correntes de separação, ok? 14 em cada curva e 15 em cada lateral. Vou jogar aqui esse fio para trás, para depois fazer os meus arremates. Depois eu chego esses 2 fios, o do início e do final, dou aqui os nozinhos, escondo essas pontas de fio por trás de alguns pontos, coloco um pinguinho de cola, corto o excesso e assim fica pronto o meu arremate. Então, agora eu vou iniciar a próxima volta com o fio. Eu vou colocar aqui o Barroco Premium, é o Bailarina. A cor é 9284. Essa volta vai ser em pontos baixos. Eu vou dar a laçada inicial aqui. Eu vou iniciar aqui, ó. Aqui tem o meu marcador, indicando que aqui é a minha lateral. Aqui no primeiro espaço com 2 correntes. Ó, esse aqui já é com 3. Nesse com 2 aqui eu vou iniciar. Vou fazer aqui um ponto baixo, mais um ponto baixo. Uma corrente de separação, vou para o próximo, 2 pontos baixos. Uma corrente de separação, vou para o próximo, 2 pontos baixos. Então, aqui na lateral, onde a gente tem 2 correntes de separação,
vamos fazer 2 pontos baixos com uma corrente de separação. Então, aqui nos 15 espaços que a gente fez com 2 correntes, vamos fazer também 2 pontos baixos e uma corrente de separação. Então, aqui eu cheguei no meu último espaço com 2 correntes. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, esse próximo aqui já é da curva com 3 correntes. Nele, eu vou fazer uma corrente de separação e aqui dentro 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Uma corrente de separação, vou para o próximo e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, vou para o próximo, 4 pontos baixos. Então, aqui na curva, a gente vai fazer em um espaço 4 pontos baixos. No próximo, 3. No próximo, 4. No próximo, 3. Vamos intercalando. E sempre entre um espaço e o outro, a gente tem uma corrente de separação. Então, aqui eu fiz com 4. Nesse próximo, eu faço com 3. Uma corrente de separação. 1, 2, 3, 4. Uma corrente de separação. 1, 2, 3. Uma corrente de separação. 1, 2, 3, 4. Uma corrente de separação. Então, vamos fazer assim até o final da curva. Cheguei aqui no final da curva, então eu vou contar aqui com quantos eu fiquei com 4 pontos baixos e quantos espaços eu fiquei com 3. Então, aqui, eu iniciei aqui 1 com 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente tinha 14, né? 14 espaços aqui na curva, então eu fiquei com 7 espaços com 4 pontos baixos e 7 espaços com 3 pontos baixos, sempre com uma correntinha de separação. Então, aqui, vamos iniciar aqui a lateral, uma corrente de separação, 2 pontos baixos. Aqui, vamos repetir o que a gente fez lá do outro lado. Vai ficando assim. E aqui na curva, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. No primeiro, aqui no primeiro, onde a gente começou com 3 correntes, vamos fazer 4 pontos baixos, uma corrente, 3 pontos baixos, uma corrente, 4 pontos baixos. A gente vai intercalando. Vamos ter também um total de
7 espaço com 4 pontos baixos e 7 espaço com 3 pontos baixos, e sempre com uma correntinha de separação. Cheguei aqui no final, vou alongar aqui o meu fio, cortar e fazer aqui o arremate. Eu vou passar aqui por trás do próximo ponto, como que a gente fez na outra carreira. Se você preferir fazer isso aqui com uma agulha de tapeceiro, eu prefiro fazer assim, com a agulha de crochê mesmo, ó, assim. Aqui eu pego o fio do início e o do final e dou os nozinhos. Então, fica assim. Então, pessoal, a gente ficou aqui, ó, na lateral, 15 espaço com 2 pontos baixos separados por uma corrente, e nas curvas, 7 espaço com 3 e 7 com 4, sempre com uma corrente de separação, intercalando 3 e 4, 3 e 4. Então, vamos lá para a próxima volta. Então, eu vou iniciar essa carreira com o verde, é o verde folha, é o 9392, a cor é o Barroco Multicolor Premium. Eu vou dar aqui a minha laçada inicial. Vou começar aqui, ó, nesse primeiro espaço, onde comecei aqui com 2 pontos baixos, no primeiro espaço aqui da lateral. Essa carreira eu vou trabalhar pontos baixos e ponto alto em relevo. Então, nos pontos baixos, eu vou pegar só a alça de trás dos pontos da carreira de base, ó. Só essa alcinha de trás aqui, ó. Que eu fiz 2 pontos baixos em cima desses 2 pontos baixos. Aqui em cima da correntinha de separação, a gente vai, em cima de cada corrente de separação, vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando aqui, ó. Assim. Então, como a gente teve 58 bico desse aqui, do branco, a gente vai ter 58 pontos altos em relevo. Vou aqui para o ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Laça o fio, põe a agulha aqui, sai aqui desse outro lado, puxa a laçada do fio. Faça aqui o ponto alto. Vá para os 2 pontos baixos em cima deles. O segredo do teu ponto alto em relevo ficar bonito é você não apertar. Olha, laça, passa a agulha aqui por trás, puxa ele até aqui na frente. Aqui você começa a fazer o ponto alto, ó. Independente do fio que você estiver trabalhando, você tem que deixar o ponto alto em relevo bem folgado, porque independente do fio, você vai conseguir fazer um ponto alto em relevo bonito, tá? Eu tive uma pessoa que falou para mim que não conseguia fazer os pontos em relevo ficar assim, que eu só conseguia fazer se fosse com barroco, com outro não dava para fazer. É lógico que você trabalhando com o fio 100% algodão, o teu ponto fica mais bonito, o caimento é melhor, mas você consegue sim. Com outro fio, barbante, você consegue fazer, desde que você não aperte o ponto. Laça o teu fio,
passa a agulha, puxa a laçada, chega aqui na frente. Aí aqui você fecha o ponto alto. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. Olha, se eu laçar o meu fio e eu fizer aqui, ó, vim aqui já fechar o meu ponto alto, olha só como fica. Ele vai puxar pra frente, ó, não vai ficar legal. Então, deixe bem solto. Laça o fio, passa aqui atrás, puxa essa laçada, solta aqui, ó, essa mão, não segure preso. Solta, chegando aqui na frente, aí você faz o ponto alto. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. Laça o fio, ó. Aonde a gente erra na hora de fazer um ponto alto, não é nem a força nessa mão, é nessa mão, que você segura o fio preso. Então, não aperte o fio. Laça, deixa o fio bem solto, puxa. Aí, aqui na frente, quando você tá com todos esses fios aqui na frente, é que você fecha o ponto alto, ok? Olha, ele não puxa para a frente e ele fica bem gordinho, né? Ele fica bonitinho. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui na lateral, entre um ponto alto em relevo e outro, a gente vai ter 2 pontos baixos, né? Que a gente vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Para cada ponto baixo dessa volta, você vai fazer um ponto baixo em cima dele, pegando na alcinha de trás. E para cada corrente de separação, você vai fazer um ponto alto em relevo, pegando aqui nesse bico da carreira de branco. Então, vamos lá. Tô chegando aqui no final da minha lateral e vou iniciar a curva. Na curva, a gente vai fazer da mesma forma. Para cada ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. E para cada corrente, um ponto alto em relevo. Então, ó, cheguei aqui no espaço que tem 4 pontos baixos. Eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 e 4. Agora, tem aqui a corrente, eu laço e faço o ponto alto em relevo. Aqui tem 3 pontos baixos, eu vou fazer 1, 2, 3. Aqui tem a corrente, então eu vou fazer o meu ponto alto em relevo. Aqui tem 4 pontos baixos, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Aqui tem a corrente, laço o fio, aqui eu faço o ponto alto em relevo. E assim eu vou seguir por toda essa volta, fazendo dessa forma. Beleza? Olha como vai ficando, olha só. Então, vamos lá, seguir com a nossa volta.
Eu terminei aqui a minha volta. Olha, tá aqui os meus fios, cortei o fio, fiz aqui os nozinhos, fiz aquele acabamento que a gente fez nas outras carreiras, né? Passei o fio aqui por trás. Aqui eu dei um nozinho com o fio do início e do final, para depois eu fazer o meu arremate. Então, a minha carreira ficou assim. Agora, vamos deixar a nossa peça aqui de lado e vamos dar início aqui à execução da flor. Para a flor, eu vou continuar usando a agulha número 3,5 milímetro e aqui eu vou usar esse amarelo. Esse amarelo é o amarelo canário, é do Barroco Maxicolor. Então, aqui, com esse fio, vou cortar aqui que tem uma falha. Com esse fio aqui, eu vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou fazer 8 pontos baixos, separado por uma corrente. Então, aqui eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo e uma corrente. Segundo ponto baixo e uma corrente. Então, assim, eu vou fazer até ter 8 pontos baixos separado por uma corrente. Que foram 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu vou cortar o fio. Vou fechar aqui o anel. Vou puxar essa alça aqui. Vou passar esse fio aqui por trás. Olha, tem o primeiro ponto baixo aqui, a primeira alcinha aqui, ó. Primeiro Vzinho, né? Aqui, ó. Então, eu vou nesse segundo. Boto a agulha aqui, pegando as duas alcinhas do ponto de trás para frente. Puxo esse fio aqui para trás. Assim. Eu vou voltar com esse fio aqui dentro desse ponto, dessa última correntinha. Aqui, ó, pegando essas duas alças aqui. Volto com esse fio aqui para trás. Então, assim fica feito, ó. As alcinhas aqui ficam perfeitas, ó. Aqui, se você quiser deixar esse fio aqui do anel, aqui, o fio do anel, para pôr a pérola, pode. Eu prefiro colocar a pérola depois. Se você for colocar a pérola, perdão, você puxa o fio do anel mágico aqui para frente, passa a pérola, volta para trás, amarra com essa outra ponta e faça o seu arremate. Eu prefiro amarrar aqui as duas perninhas aqui, a do início e a do final, né? Faço o meu arremate, aqui eu escondo esses dois fios aqui por trás de alguns pontos. Por trás de alguns pontos, corto o fio, boto um pinguinho de cola e assim fica feito o meu arremate. Aí depois eu coloco a pérola. Esse arremate eu vou fazer depois. Agora eu vou passar, vou entrar aqui com o fio branco, fazer aqui a minha laçada inicial.
eu vou entrar aqui, ó, no espaço de uma corrente, ó. Você acha ali onde que você tem o espaço de uma corrente e aqui vamos subir com um ponto alto. No mesmo lugar, vamos fazer um total de 3 pontos altos. Ficando assim. Para cada espaço de uma corrente, vamos fazer 3 pontos altos. Vamos ficar com 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Pessoal, eu dou aqui a forma que eu faço os meus arremates, mas você faça da forma que você achar melhor, da forma que você já é acostumada a fazer, tá? É só mesmo mostrando o jeito que eu faço os arremates das minhas peças. É só uma sugestão. Então, aqui para cada espaço de uma corrente, eu fiz 3 pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. 8 bloquinhos com 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer o acabamento. Você pode prender com um ponto baixíssimo aqui ou fazer da forma que eu faço aqui, cortar o fio e passar ele aqui. Ó, eu vou botar a agulha aqui de trás para frente, vou puxar esse fio aqui para trás, assim. Aqui eu passo a agulha nesse último ponto que a gente fez, puxo esse aqui para trás, passo a agulha aqui, puxo esse fio e aqui eu dou os nozinhos, aqui com o fio do início e o fio do final, eu dou os nozinhos, assim. Escondo essas pontas aqui por trás de alguns pontos, corto o excesso, coloco um pinguinho de cola, escondo a pontinha aqui para trás. O mesmo eu faço com esse aqui e com o fio que eu vou costurar a pérola. E assim fica feita a minha florzinha. Ó, pessoal, coloquei aqui a pérola, né? Você usa tamanho de pérola que você quiser e cor que você preferir também, né? Eu coloquei aqui uma azul para combinar com o restante do tapete. Aqui eu fiz os arremates, né? Então, nós vamos precisar para a confecção desse tapete um total de 21 florzinhas igual a essa. Estou aqui com as minhas 21 florzinhas prontas, todas com as pérolas, todas arrematadas. Então, agora a gente vai começar a fazer a união delas no tapete. Com o fio verde, vou dar laçada inicial, vou aqui na flor, vamos trabalhar sempre nesses espaços entre um bloquinho e outro de 3 pontos.
aqui, ó, sempre aqui no meio, a gente vai trabalhar sempre aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer, em qualquer dos espaços, eu vou fazer 2 meio pontos altos, no mesmo lugar. Uma corrente de separação, vou para o próximo. 2 pontos altos. Agora, eu vou para a base, prender com um ponto baixo. Ó, posicionei a minha base assim, então, aqui é o início da minha lateral. Eu vou prender aqui, ó, nesse ponto em relevo aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Viro a minha peça pelo avesso. E aqui eu prendo com um ponto baixo. Vou laçar o fio, voltar para a flor e fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Veja que aqui a gente formou um leque. 2 pontos altos, um ponto baixo prendendo na base e mais 2 pontos altos. Agora, vou voltar para a base, pular 1, 2, 3, e no quarto ponto baixo, vou colocar a agulha de trás para frente, puxar o fio e aqui fazer um ponto baixo. Laça o fio, volta para a flor. Agora, aqui eu vou fazer 2 meio pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Vou voltar para a base, sempre pelo lado avesso, ó. Tá? Sempre aqui. A gente vai contar os pontos sempre aqui, que a gente vai trabalhar de trás para frente com a agulha. Então, eu prendi aqui. Eu vou contar 1, 2, 3. No quarto, eu vou prender com um ponto baixo. Laça o fio, volta para a flor. Vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos voltar para a base, contar 1, 2, 3 e no quarto prender com um ponto baixo. Laça o fio, volta para a flor, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Assim, a gente fez o segundo leque. Então, é dessa forma que vamos prender a nossa flor na base. Então, aqui tem um leque, no meio do leque, eu vou prender com um ponto baixo. Aqui nesse intervalo, eu prendo com um ponto baixo. Nesse outro intervalo, eu prendo mais uma vez. E aqui nesse leque, eu prendo mais uma vez. Vai ser sempre dessa forma que a gente vai prender as flores na base. Agora, a gente vai fazer essa lateral aqui. Nessa volta, a gente vai ocupar aqui da flor. A nossa flor tem 8 espaçozinhos desse entre um bloquinho e outro. Nessa carreira, a gente vai deixar 5 ocupados. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer o quinto. Terminei aqui o leque. Faça uma corrente e aqui no próximo espaço, 2 meio pontos. 2 meio ponto alto. Assim. Agora, já vamos pegar a próxima flor e a gente vai juntar. Porque nessa carreira, a gente não vai fazer carreira circular. A gente vai prender todas, fazendo até aqui, a metade da flor. Aí, na próxima volta, a gente vem fechando o restante da flor, para não precisarmos tá cortando o fio. Aí, a gente faz toda a emenda com o fio inteiro. Então, aqui eu vou laçar o fio, pegar a próxima flor, fazer em qualquer espaço
2 meio pontos altos, 1, 2, uma corrente de separação, vou para o próximo espacinho aqui, fazer a metade do leque, 2 pontos altos. Agora, eu vou voltar, prender com um ponto baixo aqui, no mesmo lugar que eu prendi, que eu fiz o último ponto aqui dessa flor anterior. Então, aonde eu prendi aqui, o último ponto baixo, eu vou prender esse canto também aqui no mesmo lugar. Prender também com um ponto baixo. Volto para a flor, completar o leque. Mais 2 pontos altos. Vou para a base, contar 1, 2, 3 e no quarto, um ponto baixo. Laça o fio, volta para a flor, 2 meio ponto. Volta para a base, pula 1, 2, 3, 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Laça o fio, volta para a flor, vamos iniciar o leque. 2 pontos altos. Vamos para a base, pula 1, 2, 3 e aqui um ponto baixo. Laça o fio, volta para a flor, conclui o leque. Mais 2 pontos altos. Agora, vamos fazer aqui a lateral da flor. Uma corrente, laça o fio, vou aqui para o próximo e faço 2 meio pontos altos. Perceba que pontos altos a gente só faz aqui nos leques, nos 2 cantos. O restante, aqui, aqui e aqui, são meio pontos altos. Pega a próxima flor. Laça o fio, 2 meio pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui vamos iniciar o leque. Um ponto alto, 2 pontos altos. Vamos para a base, no mesmo lugar onde prendi a florzinha anterior, aqui o canto da flor anterior, prendo com um ponto baixo. Laça o fio, volta para a flor, conclui o leque, 2 pontos altos. Volta para a base, pula 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Laça, volta para a flor, 2 meio pontos. Volta para a base, pula 1, 2, 3, no quarto, prenda com um ponto baixo. Laça o fio, volta para a flor, iniciar aqui o leque, 2 pontos altos. Volta para a flor, pula 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Aqui volta para a flor, mais 2 pontos altos para concluir o leque. Uma corrente de separação, para o próximo espaço aqui, 2 meio pontos, 1 e 2. Então, vai ser dessa forma que vamos prender as flores na base. Cada flor vai ficar presa por 4 vezes na base, ó. Aqui no canto, que é o leque, 1 vez. Aqui nesse espaço, 2. No próximo espaço, 3. E no próximo leque, 4. E sempre a próxima flor é presa no mesmo ponto que é preso a anterior. Esse leque foi preso aqui, esse leque também preso no mesmo lugar. Então, aqui eu vou fazer
mais uma flor aqui com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Vou pegar aqui a base e prender no mesmo ponto que prendi a flor anterior. Volto para a flor, concluir aqui o leque, mais 2 pontos altos. Vamos para a base, 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto ponto baixo, eu prendo com um ponto baixo. Volto para a flor, 2 meio pontos altos. Pessoal, aqui na lateral, de um marcador ao outro, vamos pular 3 pontos da base e prender no quarto. Na curva, vamos pular 2 pontos baixo da base e prender no terceiro. É só isso que muda a colocação das flores na lateral e na curva. Só muda a quantidade de ponto que a gente pula. Pula 3 na lateral, pula 2 na curva. Aqui eu tô me aproximando aqui, ó, do início da curva. Então, aqui ainda eu vou pular 3, porque eu não cheguei aqui ainda, reto com o marcador, que eu vou pular 3. 1, 2, 3. E no quarto, um ponto baixo. Vou voltar para a base, ou para a flor, iniciar aqui o leque. 2 pontos altos. Então, aqui, a gente já chegou aqui no marcador. Então, daqui em diante, a gente só vai pular 2 de base. 1, 2. No terceiro, um ponto baixo. Volta para a flor, concluir aqui o leque. Uma corrente de separação. E aqui no próximo, 2 meio pontos altos. Ó, pessoal, eu cheguei aqui na minha última flor. Aqui na minha última flor, a gente vai fazer uma pequena adaptação, porque nesse fechamento sobram 2 pontos da base, né? Então, vão sobrar 2 pontos. Aqui eu tô na curva, então aqui eu vim pulando sempre 2. Aqui nessa flor, eu fiz o leque, prendi o leque lá, concluí o leque, pulei 2 e fiz o meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui os 2 meio ponto. Vou voltar para a base e vou pular 3 ao invés de 2. Ainda não chegamos aqui no marcador, mas como vai sobrar 2 pontos, a gente vai pular 3 e 3. 1, 2, 3. No quarto, eu vou prender. Aqui eu vou voltar para a flor, vou iniciar aqui o leque. E vou pular 1, 2, 3. E aqui, aonde a gente prendeu essa flor aqui, vamos prender com um ponto baixo. Aí vai ficar, o fechamento fica exato. Aqui eu volto para a flor, vou concluir o leque. Uma corrente, 2 meio pontos.
Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui a gente vai prender, mas antes eu quero falar para vocês assim. Então, a gente teria que continuar fazendo, pulando 2 de base até aqui, né? Mas como sobrou 2 pontos, a gente pulou 3 nesse e 3 nesse. Aí fecha exato. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa outra flor aqui, ó, bem aqui. Prender aqui com um ponto baixíssimo. E faça uma corrente. Então, assim, a gente finalizou essa volta. Agora, vamos iniciar a próxima. Agora, vamos virar o nosso trabalho. Nessa posição. Aqui eu prendi com um ponto baixo, ou um ponto baixíssimo, né? E fiz uma correntinha. Assim. Aqui eu vou colocar a agulha aqui e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, faça uma corrente. Laça o fio. Vamos aqui para o próximo espaço, dá início. Aqui a segunda volta, né? Aqui onde a gente vai preencher essa parte de cima. Aqui faça 4 pontos altos no mesmo lugar. Assim. Uma corrente de separação, vamos aqui para o próximo espaço, fazer 2 meio pontos altos. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Uma corrente de separação, vamos prender com um ponto baixo aqui, ó. Coloca a agulha aqui e prenda com um ponto baixo. Assim, vai ficar a nossa florzinha completa, né? Os 8 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com o verde no meio, né? Então, assim a gente ocupou os 8 espaços. Daqui do ponto baixo, faça uma corrente, vá para o próximo e faça 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Uma corrente de separação. Vamos para o próximo, 2 meio pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui no próximo, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Se o seu ponto for muito apertado e você sentir necessidade de fazer, aqui é onde eu fiz uma corrente, você precisa fazer 2 correntes, pode fazer. O meu, olha só, não tem necessidade. Uma corrente de separação, vou aqui para esse espaço, faça um ponto baixo. Uma corrente, 4 pontos altos. Uma corrente, 2 meio ponto. Uma corrente, para o próximo, 4 pontos altos.
uma corrente aqui nessa junção, um ponto baixo, uma corrente. Para a próxima flor, 4 pontos altos. Uma corrente, vamos para o próximo, 2 meio pontos altos. Uma corrente, 4 pontos altos. Uma corrente, prenda aqui com um ponto baixo. Pessoal, então, é dessa forma que a gente vai fazer toda essa volta. Vamos trabalhar desse jeito, tanto na curva quanto na lateral, não muda em nada. De agora em diante, todas as carreiras que a gente for fazer, não vai mudar nada da lateral para a curva, vai ser a mesma pontuação. Então, vamos seguir fazendo assim. Eu volto com vocês para iniciarmos a próxima volta. Ó, pessoal, concluí toda a minha volta. Cheguei aqui no final. Fiz aqui a corrente e aqui nesse ponto baixo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou alongar, cortar o fio, fazer o arremate, que a gente vai voltar com o fio na cor aqui da base, que é o Netuno, tá? Então, faça o arremate de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui e retorno. Eu vou só mostrar aqui como ficou a minha volta, ó, fiz. Então, vai ficando assim. Pessoal, eu esqueci de falar, mas assim, quando a gente estava terminando essa carreira anterior, lembra que a gente fez aqui a adaptação, né? Que sobraram 2 pontos e eu fiz a adaptação aqui nessa carreira anterior. Se caso no trabalho de vocês sobrar mais pontos ou faltar ponto, faça a adaptação necessária, tá ok? Porque pode ser que você fez um tapete maior ou menor, né, do que o meu. De qualquer forma, o que sobrou aqui de ponto, você faça a adaptação. Volte na flor anterior, pula um a mais ou um a menos, dependendo do caso. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos iniciar o bico. Bico de acabamento. Com o fio, eu vou trabalhar o bico com a mesma cor que eu fiz aqui a base, o Netuno. Vou fazer a laçada inicial. Pode iniciar em qualquer das flores. Eu vou iniciar aqui, ó. Aqui a minha lateral, nessa flor do meio aqui. Aqui onde temos esses 2 meio pontos altos, bem no meio, entre um e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Vou para o espaço de uma corrente, fazer 2 pontos baixos. Aqui em cima do primeiro ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto alto, mais um ponto baixo. Para ir para a próxima flor, eu vou fazer um total de 6 correntes. Vou aqui para os 4 pontos altos, pulo o primeiro e o segundo. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No espaço de uma corrente,
2 pontos baixos. Aqui no meio, entre meio ponto e meio ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no espaço de corrente, 2 pontos baixos. Em cima do primeiro ponto alto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. A gente vai ficar com um total de 9 pontos baixos. Para ir para a próxima flor, 6 correntes. Pula o primeiro ponto alto e o segundo. No terceiro, inicia novamente o que a gente fez aqui. No primeiro ou no terceiro ponto alto, um ponto baixo, e no quarto, mais um ponto baixo. No espaço, 2 pontos baixos. Aqui no meio, entre um meio ponto e outro, um ponto baixo. Aqui no espaço, 2 pontos baixos. No primeiro ponto alto, um ponto baixo. E no segundo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e vamos para a próxima flor. Pula o primeiro e o segundo, no terceiro, inicia o que a gente fez aqui. A minha volta toda eu fiz com 6 correntes. Não precisei aumentar e nem diminuir. Se você sentir necessidade de aumentar, se teu ponto tiver muita tensão e tiver necessidade de aumentar as correntes, aqui na curva pode aumentar, mas eu acho que não vai ter necessidade. Eu já fiz um tapete, né? Então eu vi que não precisa, pode seguir assim que vai dar certo. Então eu vou fazer essa volta, que vai ser toda dessa forma, e volto com vocês ali no final para iniciarmos a próxima volta. Ó, vai ser toda da mesma forma. Aqui em cima a gente vai ficar com 9 pontos altos, 9 pontos baixos e 6 correntes de separação. Cheguei aqui no final dessa volta. Eu fiz aqui as 6 correntes. Cheguei aqui na primeira flor que a gente iniciou. A gente iniciou com os pontos baixos aqui no meio ponto. Então, vamos aqui para o terceiro ponto alto, fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui no meio, 2 pontos baixos. Aqui onde a gente iniciou, vamos prender com um ponto baixíssimo. Vamos aqui para o próximo ponto e já fazer um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Nessa carreira, a gente vai ficar com um total de 5 pontos baixos aqui em cima. Vai sobrar 2 no início e 2 do final, sem ocupar. Então, aqui dentro desse cordão de correntes, vamos fazer um total de 10 pontos altos. Dez pontos altos. Pula o primeiro e o segundo ponto baixo. No terceiro, vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Laça o fio. Vamos para o espaço de correntes, 10 pontos altos.
10 pontos altos. Pula o primeiro ponto baixo e o segundo. No terceiro, um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5. Laça o fio e já inicia aqui os 10 pontos altos. Então, essa carreira vai ficar assim. 10 pontos altos aqui no cordão de correntes e 5 pontos baixos aqui no meio, pulando 2 no início e 2 no final. Cheguei no final aqui da minha carreira. Fiz aqui um ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Para completar os 3, porque no início a gente só fez 2. Aqui vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo aqui, ó, do meio. No ponto baixo. Puxar o meu fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Vou aqui para os pontos altos, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, pegando na alça de trás. Uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto, pegando na alça de trás. Então, aqui vamos ficar com um total de 10 pontos altos separados por uma corrente. Vai ficando assim. Vou aqui para os pontos baixos, nesse ponto bem do meio, vou fazer um ponto baixo. Laça o fio, vamos para o próximo leque de pontos altos e fazer um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Ficando assim. Vou para os pontos baixos, pulo o primeiro e o segundo, em cima do terceiro, um ponto baixo. Então, essa volta, a gente vai trabalhar assim, por toda a volta. Cheguei aqui no final da carreira. Eu vou finalizar aqui no ponto baixo onde a gente iniciou, fechar com um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a volta. Agora a gente vai fazer um acabamento aqui nesse bico em pontos baixíssimos. Colocar a agulha aqui, ó, em cima desse ponto alto, puxa um baixíssimo. No espaço, em cima do ponto, no espaço, em cima do ponto e no espaço. Então, a gente vai fazer dessa forma por toda a volta. Um ponto baixíssimo em cima do ponto alto, um ponto baixíssimo no espaço.
Então, a nossa volta vai ficando assim. Olha, deixa eu mostrar. Ó, dessa forma. Então, a gente vai seguir fazendo assim por toda a volta. Essa é a última carreira. Eu vou terminar essa volta, fazer os acabamentos da minha peça, que estão todos para fazer. E volto daí com um espaço maior para me mostrar ele por inteiro como ficou. Então, vamos lá, sigam fazendo assim por toda a volta. Ó, pessoal, como é que ele ficou depois de pronto. Ele ficou medindo 80 de comprimento e 50 de largura. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, que consigam fazer. Se gostaram, deixe seu joinha. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigada por assistir essa aula até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.